João capítulo 9. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que fazemos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O livro de João, autor, o discípulo amado de Cristo, o próprio João. O propósito do livro de João é apresentar Jesus Cristo como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Filho de Deus. Ele é divino, Ele é eterno, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o Messias, Ele é o nosso Deus, aquele que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz, no livro de João, do capítulo 1 ao capítulo 21, nós podemos ver as obras maravilhosas de Jesus Cristo. No capítulo 1, Jesus Cristo é o Filho de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No capítulo 2, Ele é o Filho do Homem. Ele é convidado para uma festa de casamento, e ali ele está em seu convívio social. No capítulo 4, ele é o ganhador de alma. Ele ganha a alma daquela mulher samaritana e planta no coração dela uma fé genuína. E aquela mulher samaritana vai na cidade de Sicar e chama os moradores de Sicar até Cristo Jesus. E Jesus não ganha só aquela mulher, mas ganha toda aquela cidade, porque Ele é o ganhador de almas. No capítulo 5, Ele é o grande médico. Tinha um paralítico que sofria 38 anos, e Jesus, Ele se compadece para com os que sofrem, e Ele foi ao encontro daquele paralítico e curou a paralisia daquele homem. No capítulo 6, Ele é o pão da vida. Todos aqueles que não têm Jesus morrem sedento. No capítulo 7, Ele é a água da vida. Ele satisfaz, Ele sacia o nosso coração. No capítulo 8, Ele é o defensor daqueles que sofrem. Uma mulher foi pega no ato de adultério e foi levada até Cristo Jesus, e para os fariseus ela tinha que ser apedrejada porque ela adulterou, mas Jesus Cristo disse: atire a primeira pedra aquele que nunca teve pecado. No capítulo 9, Ele é a luz do mundo. Ele dá vista ao cego, provando que Ele é Deus, porque somente Deus dá vista aos cegos. No capítulo 10, Ele é o pastor das ovelhas. Ele cuida das ovelhas. As ovelhas conhecem a sua voz, e Ele vai adiante das ovelhas, e Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, assim como Ele deu a sua vida por nós, para nos salvar. No capítulo 11, Ele é o príncipe. Ele provou esse direito quando chamou Lázaro da morte. No capítulo 12, Ele é o rei. Ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, e a multidão clama a Ele Rei de Israel. No capítulo 13, Ele assume o lugar de um servo. Ele lava os pés dos seus discípulos. No capítulo 14, Ele é o Consolador. Os seus discípulos estavam perturbados, mas Ele confortou o coração dos seus discípulos. No capítulo 15, Ele é a videira verdadeira. Ele é o fruto espiritual da qual nós precisamos. No capítulo 16, Ele é o doador do Espírito. Ele
ele foi elevado ao céu, mas ele prometeu enviar o Espírito Santo ao mundo para nos consolar. No capítulo 17, ele é o grande intercessor, ele intercede pela sua amada igreja. No capítulo 18, ele aparece como um sofredor modelo e submissamente toma o cálice do sofrimento do Pai. No capítulo 19, ele é o Salvador crucificado, chega a ser até obediente até a morte, e morte de cruz. Por quê? Porque ele morreu pelos nossos pecados. No capítulo 20, ele é o conquistador da morte, e ele provou que ele conquista a morte, ele provou que ele tem poder sobre a morte. E ele venceu a morte por várias vezes. No capítulo 5 de Marcos, ele curou a filha de Jairo. A filha de Jairo estava morta e ele ressuscitou a filha de Jairo. No livro de Lucas, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. No capítulo 11 do livro de João, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus foi crucificado, Jesus morreu. E a Bíblia Sagrada diz no livro de João, no capítulo 27, versículo 53, que os mortos em Cristo ressuscitaram e foi para Jerusalém dar testemunho para muitos. E ele venceu a morte, ele desceu na fortaleza do destruidor sinistro e venceu a morte e tomou a chave da morte e do inferno, provando que ele tem poder sobre a morte, provando que a morte não tem poder sobre ele, provando que ele é rei, que ele é Deus, que ele é eterno, que ele é o divino, que ele é o Filho de Deus. E no capítulo 21, ele é o restaurador do arrependido. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados recebem o perdão, recebem a salvação. Foi por isso que ele comissionou a Pedro para cuidar da sua amada igreja, para cuidar das ovelhas e dar comida para as ovelhas. E o alimento do cristão é a palavra de Deus, o alimento do cristão é a oração, o alimento do cristão é a união da igreja, o alimento do cristão é quando a igreja caminha junto para juntos morar com Cristo Jesus. E os milagres que Jesus Cristo realizava era para abençoar as pessoas que estavam sofrendo. Os milagres que Jesus Cristo realizava, ele, através dos seus milagres, ele ensinava, ele pregava, ele anunciava o reino de Deus. Os milagres que Jesus Cristo realizava, como por exemplo aqui no capítulo 9, quando ele deu vista aos cegos, na concepção dos judeus, só Deus poderia dar vista a um cego de nascença. E Jesus Cristo provou no capítulo 9 que ele é Deus. Lá nos Estados Unidos, a cada 20 minutos uma pessoa fica cega. Mas aquelas pessoas que ficam cegas nos Estados Unidos, ela não nasceu cega de nascença, elas perderam a sua visão depois. Eles viram a terra, eles viram a criação de Deus, mas no capítulo 9 está falando de um cego, e esse cego era cego de nascença, e ele era mendigo, ele mendigava, ele pedia esmola, ele pedia ajuda, ele vivia no lugar pedindo ajuda, e a vizinhança conhecia ele. Todos daquela região conheciam ele. Passava dia e entrava dia, ele estava ali mendigando, ele estava pedindo esmola. Passava semana, passava meses, passava anos, e ele estava ali naquela situação, naquele mesmo lugar, e as pessoas vendo ele, uns até ajudavam e os outros tinham preconceito. Por quê? As pessoas tinham preconceito. Algumas pessoas tinham preconceito porque, segundo a concepção dos judeus, a pessoa que nascia deficiente é porque os pais pecaram ou aquela pessoa pecou. Foi por isso que nasceu naquela devida situação. Mas não é assim que acontece. Então, aquele homem está ali
pedindo esmola, mais um dia da sua vida, mais uma rotina da sua vida, mas ele não sabia que a vida dele ia mudar da água para o vinho. Ele não sabia que Jesus Cristo ia mudar a história da sua vida. Ele não sabia que Jesus Cristo ia transformar a sua vida. Ele estava ali, uns até ajudava, outros criticava, e ele estava ali naquela velha rotina. Mas a Bíblia Sagrada diz que no livro de João, no capítulo 9, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus Cristo foi ao encontro daquele cego. Aquele cego não foi ao encontro de Cristo Jesus. Jesus Cristo se compadeceu dele. Jesus Cristo teve amor por ele. Jesus Cristo se pôs no lugar dele. Aquele homem que era cego não buscou a Jesus, não procurou a Jesus, mas ele não sabia que ele ia ter um encontro com Cristo Jesus. E o encontro que ele ia ter com Cristo Jesus ia mudar sua vida pro resto da sua vida. E a Bíblia Sagrada diz, enquanto Jesus está tendo amor, enquanto Jesus Cristo está tendo compaixão, os discípulos de Jesus Cristo estavam criticando: mestre, quem pecou? Foi os pais dele ou ele? Para eles nascer com aquela deficiência. Os discípulos, em vez de ter compaixão, os discípulos, em vez de ter amor, os discípulos, em vez de ajudar, os discípulos estavam ali criticando aquele homem, estavam atacando pedra naqueles homens. Mas nós sabemos, quando nós lemos o livro de Gênesis, que quando Adão desobedeceu a Deus, o pecado entrou no mundo, a morte passou a todo o ser humano. Todos nós vamos provar a morte um dia, a não ser que Jesus venha buscar a sua amada igreja. Aí nós não vamos provar a morte, mas por causa da desobediência de Adão, veio a doença física. Não é porque os pais dele pecou para ele nascer com deficiência, não é que ele pecou para estar naquela situação, mas Jesus falou com os seus discípulos. Isso aconteceu para que manifestasse na vida dele as obras de Deus. Eu vi um vídeo no YouTube, eu mostrei até para o meu filho, um homem sem os braços, um homem sem as pernas. Ele nasceu naquela situação e ele cresceu, e os seus pais eram evangélicos, e ele dizia para os seus pais: pai, eu não vou casar. Pai, por que Deus me fez assim? Mas Deus fez daquele jeito para a obra de Deus ser manifestada através da vida dele. Aquele homem sem braço, sem perna, é um exemplo de vida. Através do seu testemunho, quantas pessoas que iam se suicidar e viu o testemunho e viu a pregação daquele deficiente, a obra de Deus foi manifesta na vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas que não tinham esperança, que estavam em depressão, tomou o exemplo daquele homem usado por Deus, um deficiente que Deus usou para nos dizer que Ele nos ama, que Ele cuida de nós. E aquele homem deficiente, sem braço, sem perna, ele sabe nadar, ele anda de skate, ele surfa, ele casou, ele construiu uma família, e ele está viajando pelo mundo todo, pregando a palavra de Deus, e faz documentários, e dá vários testemunhos, e as pessoas começam a chorar, e as pessoas conhecem Jesus através da vida dele. E Jesus Cristo disse: o que aconteceu na vida dele foi para que a obra de Deus seja manifesta. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aleluia. Irmãos, a obra que você faz para Deus não é em vão. Quando você faz algo para agradar o homem, você recebe aplausos, mas quando você faz a obra para Deus, você recebe galardão no céu. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E Jesus Cristo estava ali ensinando os seus discípulos, e os seus discípulos agora estavam compreendendo que não foi os pais que pecaram, que não foi
homem pecou para nascer naquela situação. Claro que eles pecaram, mas não foi a causa do pecado que levou aquele homem àquilo ali. E Jesus, explicando aquela situação, Jesus Cristo se aproximou daquele cego. Jesus Cristo cuspiu no chão e fez um lodo. E foi e tocou nos olhos daquele cego, e fez um lodo nos olhos daquele cego. E Jesus Cristo disse: vai ao tanque de Siloé, que quer dizer enviado, lave os seus olhos. Jesus Cristo não curou de imediato. Jesus Cristo primeiro tocou. E depois que Jesus tocou, Jesus Cristo despertou nele uma fé genuína. Jesus Cristo disse: vai ao tanque de Siloé. Ele foi tocado por Jesus e depois ele obedeceu a voz de Cristo Jesus e foi ao tanque de Siloé. E quando ele chegou ao tanque de Siloé, que quer dizer enviado, ou seja, Jesus Cristo foi enviado por Deus para nos salvar. Jesus Cristo está enviando aquele homem para lavar os seus olhos no tanque de Siloé. E quando aquele homem lavou os seus olhos, ele que enxergava escuridão, ele que sentia as coisas só de tocar, ele que ouvia só o barulho das águas, agora os seus olhos se abriram e agora ele está contemplando a obra de Deus. Ele está contemplando a criação de Deus, o céu, a terra, o mar e tudo que Deus criou. Manifesta a divindade de Deus, manifesta a glória de Deus, manifesta o poder de Deus. E ele está vendo com seus próprios olhos a criação de Deus. E Deus curou aquele homem que era cego de nascença, e agora ele está enxergando, e agora ele está vendo, e agora ele está contemplando a obra de Deus, a criação de Deus, porque Deus é maravilhoso, e Deus se manifestou na vida daquele homem, provando que ele é Deus, porque somente Deus pode curar um cego de nascença. Na concepção dos judeus, somente Deus curava um cego de nascença. Nunca na história alguém curou um cego de nascença, e Jesus está ali, provando que é Deus, provando que é o Messias, provando que é o enviado, e curou aquele homem, e aquele homem agora está enxergando, e aquele homem agora está contemplando a criação de Deus. Glórias a Deus, Jesus. Aleluias, glórias a Deus. E ele saindo dali, as pessoas que conheciam ele, a vizinhança que conhecia ele, olhando para ele, uns tinham dúvida: será que é ele? Outros diziam: é ele. E esse homem que foi curado, ele diz: sou eu. E eles disseram: quem te curou? Como aconteceu isso? Primeiro ele diz: o homem chamado Jesus. Ele colocou o lodo nos meus olhos e mandou ir ao tanque de Siloé, e lá eu fui curado. Onde ele está? Eu não sei. Eu não sei aonde que ele está. Então aqueles vizinhos pegaram aquele homem que foi curado da sua cegueira e levou para dentro da sinagoga. E dentro da sinagoga, aquele homem está explicando tudo que Jesus Cristo fez na sua vida. Mas os líderes religiosos, os fariseus, os defensores da lei, os defensores da lei de Moisés não estavam acreditando, e mandaram chamar o pai daquele homem, e começou a interrogar o pai daquele homem que foi curado: é o seu filho? Ele nasceu cego? E os pais disseram: é o nosso filho, ele nasceu cego, mas nós não sabemos como ele foi curado, nós não sabemos quem curou ele. Por que os pais disseram isso? Porque tinha medo dos fariseus, pois os fariseus disse com todos os moradores daquela região que qualquer um que confessasse que Jesus Cristo é o Cristo, ou seja, o enviado de Deus, o Messias, aleluia, Deus, era excluído da sinagoga, era excluído da comunhão com Deus, era excluído da comunhão com as pessoas.
Os pais desse homem, eles foram covardes. Eles não tiveram coragem para dizer que foi Jesus que curou o seu filho. As vizinhanças, os moradores não tinham coragem de dizer que foi realmente Jesus Cristo que curou aquele homem. Por quê? Se você morasse naquela época e vocês dissessem que realmente viu a cura, que foi Jesus Cristo que curou, vocês eram excluídos da comunhão com Deus, vocês eram excluídos da comunhão com as pessoas. É como que você tivesse um comércio, e naquele comércio ninguém fosse lá comprar algo com você, porque você foi excluído. Você já não faz mais parte da comunhão com Deus. Foi isso que os fariseus fizeram. Os fariseus colocaram um terror naquela comunidade para que ninguém reconhecesse Jesus Cristo como Cristo. Então, eles fizeram a pergunta para aquele homem que fora cego e que foi curado: dá glória a Deus, porque nós sabemos que esse homem é pecador. E ele disse: pecador eu não sei, mas foi ele quem me curou. Aleluia. E os fariseus disseram: quem você acha que ele é? Ele é o profeta. Ou seja, aquele encontro que aquele cego teve com Cristo Jesus Cristo, teve encontro com Cristo, Jesus Cristo despertou nele uma fé genuína. Quando ele estava com a vizinhança, ele falou que Jesus Cristo era o homem. Quando ele foi interrogado pelos fariseus, ele falou que Jesus Cristo é profeta. E agora ele está dizendo: ele é homem de Deus, porque ele não tem pecado, porque só homem de Deus para fazer essas coisas. Então começou os fariseus a interrogar aquele homem que foi curado. E começou a fazer um monte de perguntas. E ele respondeu: eu já disse várias vezes que o homem chamado Jesus, ele cuspiu, fez um lodo e eu fui curado. Vocês insistem tanto? Vocês querem ser discípulo de Jesus? E eles repreenderam aquele homem: nós não queremos ser discípulos de Cristo Jesus não, porque nós somos discípulos de Moisés, nós guardamos a lei de Moisés, nós conhecemos Moisés e Jesus, quem ele é, de onde ele veio. Os fariseus, eles conheciam a lei, eles eram o defensor da lei, mas eles não conheciam a lei realmente como ela é. Porque se eles conhecessem realmente Jesus, eles saberiam que Jesus nasceu em Belém, e em Belém nascia o Messias, o Salvador. Eles iam saber que quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, o pai de Jesus, José e Maria, levou Jesus para o Egito. E a Bíblia diz que do Egito chamei o meu filho. E Jesus, saindo do Egito, os pais de Jesus levaram ele para Nazaré, e a profecia se cumpriu. Deus disse: ele será chamado Nazareno. Aleluia! Então, os fariseus, que eram defensor da lei, que dizia que conhecia Moisés, mas a própria lei ia condenar eles mais na frente. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, fala da genealogia de Jesus Cristo. A genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Por que Jesus Cristo é filho de Davi? Porque Deus prometeu a Davi que da sua semente ia nascer um que ia reinar, que ia governar. O seu reino não ia ter fim, o seu reino ia ser pelos séculos dos séculos, o seu reino ia ser eterno. E nasceu Jesus Cristo. O reino de Jesus Cristo não é um reino terreno, porque todos os reinos aqui da terra já se passaram. Mas o reino de Jesus Cristo é celestial, e o seu reino vai ser para todo o sempre. Por que ele é filho de Abraão? Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas, e cumpriu na vida do seu filho, o ungido de Deus, da qual Deus enviou ao mundo para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. E através de Cristo Jesus, as promessas de Abraão se cumprem em cada um de nós, porque Deus disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, eu te farei uma bênção. A
e nós somos abençoados em Abraão através de Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Os líderes religiosos, os fariseus, eles não conheciam Jesus Cristo. Mas esse homem, que era cego, que agora está enxergando, da qual Jesus Cristo implantou sobre ele uma fé genuína, ele está dizendo: é estranho que vós não saiba de onde ele é, e contudo ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Primeiro ele fala: o homem chamado Jesus foi quem me curou. Depois perguntaram: quem é ele? Ele é profeta. E agora ele está dizendo: para curar uma cegueira, tem que ser homem de Deus. Jesus Cristo demonstrou que ele é Deus. Então ele está dizendo, mas os fariseus estão retrucando: tu és nascido de pecado, você é um pecador. E nós vamos ouvir a um pecador. E o que é que aconteceu com aquele homem que fora curado? Ele foi expulso da sinagoga, ele foi expulso da cidade, ele foi expulso pela comunhão com Deus. Ele não tinha mais comunhão com Deus segundo a concepção dos judeus. Ele não tinha mais comunhão com as pessoas. Se ele foi expulso pela sinagoga, ele foi aceito por Deus. Se ele foi rejeitado pelos homens, ele foi aceito por Deus. Se foi tirado da sinagoga, ele vai entrar nas mansões celestiais. Se ele foi expulso da cidade, o seu nome está escrito no livro da vida. Ele é aceito no reino celestial. Se ele foi expulso, Jesus Cristo não expulsou ele. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que quando aquele homem que foi expulso da cidade, Jesus Cristo foi ao encontro dele. Talvez você é rejeitado. Talvez alguém deixe de conversar com você porque você aceitou Jesus e ele não gosta que você é cristão. Mas se ele não conversa com você, Jesus conversa com você. Jesus ouve a sua voz. Se ele não te aceita, Jesus Cristo te aceita. Se ele te abandona, Jesus Cristo está de braços abertos para lhe receber. Parece que a vida desse homem que foi curado acabou. Parece que a vida dele não tinha mais jeito. Ele foi excluído da sinagoga, ele foi excluído do templo, ele foi excluído da cidade, ele foi excluído da comunhão com Deus, ele foi excluído da comunhão com os homens. Mas ele não foi excluído da comunhão com Deus. Ele não foi excluído da igreja. Ele não foi excluído dos seus irmãos em Cristo. Ele não foi excluído das mansões celestiais. Ele não foi excluído do livro da vida. Pelo contrário, quando ele estava do lado de fora, a Bíblia Sagrada diz que, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, Jesus Cristo foi ao encontro dele. E quando Jesus Cristo foi ao encontro dele, Jesus Cristo disse: tu crê no Filho de Deus? E esse assunto aqui é o mais importante do livro de João, capítulo 9. O mais importante não é você ser curado. O mais importante é você crer em Cristo Jesus e ser salvo. Eu me lembro que há 14 anos atrás, eu estava aqui nessa igreja. A igreja era aqui embaixo. E de repente convidou os paralíticos. Veio um cadeirante, veio o Bracinho. Bracinho era um jovem que tinha caído de moto e o braço dele afinou. E a igreja estava cheia, a igreja estava lotada. E de repente o pastor chamou o Bracinho para orar por ele, para Deus curar. E a igreja começou a orar, e a igreja começou a interceder.
e nada aconteceu. E acabou o culto, e a igreja ficou falada pelo bairro todo. E de repente eu estava andando na rua, um jovem me parou, e aquele jovem começou a rir e olhar para a minha cara, e ele diz: você é da igreja do pastor que orou por Bracim, e Bracim não foi curado. E eu falei com ele: o que é melhor, você ser curado ou você ser salvo? Porque o mais importante na vida desse cego não foi ele ter enxergado, não foi Jesus Cristo curar ele. Tudo bem que ele foi curado, tudo bem que ele pode agora ver, mas o mais importante na vida desse cego foi quando Jesus Cristo diz: você crê no Filho de Deus? E ele diz: Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus Cristo disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Jesus Cristo está diante dele, Jesus Cristo está se declarando para aquele homem: eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado de Deus, eu sou o Salvador, eu sou o Redentor, é eu que falo contigo. E quando aquele homem ouviu a voz de Cristo Jesus, ele não pensou duas vezes, ele se prostrou e adorou aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. O mais importante na vida das pessoas não é a cura, mas é quando nós cremos em Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que existia 10 leprosos, e os 10 leprosos estavam de longe, clamando por Cristo Jesus, clamando pela cura, e Jesus ouviu a voz daqueles 10 leprosos, Jesus se compadeceu deles, e Jesus Cristo diz: vai e dizei aos sacerdotes. E quando aqueles leprosos viraram as costas, eles foram curados da lepra, e eles foram embora. Mas um voltou glorificando, um voltou adorando, um se prostrou diante de Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: não eram 10 os leprosos? Onde estão os 9? Ou seja, os 9 receberam a cura, mas foram todos para o inferno, porque não aceitaram Jesus como seu Salvador. Eles não creram. Mas um voltou glorificando, porque reconheceu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é aquele enviado de Deus. Então aquele homem que fora curado recebeu algo mais importante na sua vida: Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que agora a glória de Deus é manifestada diante dele, através da face de Jesus Cristo. Ele está vendo a face de Jesus Cristo, ele está contemplando a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo, ele está contemplando, e ele está ali adorando, ele está ali glorificando a Deus. E enquanto ele está ali adorando a Deus, Jesus Cristo disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos. Jesus Cristo não veio para os sãos, Jesus Cristo veio para os doentes. Quem é são não procura médico, mas só procura os médicos quem são os doentes. E Jesus Cristo veio para nós que necessitamos, nós que precisamos, nós que somos cheios de falha, que somos cheios de pecado. E Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados, e Jesus é aquele que nos abençoa, e Jesus Cristo é aquele, o caminho, a verdade e a vida, é aquele que leva cada um de nós para os céus. Jesus é a luz do mundo, e os cegos são aqueles que vendo a luz fingem que não vê. Os cegos são aqueles que vendo a luz fecham os olhos diante da luz. Mas todo aquele que abre os olhos
são aqueles que precisam, são aqueles que necessitam. Aí quando aceita Jesus Cristo, os olhos espirituais são abertos. Então Jesus Cristo ali estava dizendo, e alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosses cegos, não terias pecados algum, mas porque agora dizeis, vós mesmo subsiste o vosso pecado. Os fariseus se achavam santos, se achavam justos. Os fariseus queriam que aquele cego que foi curado por Cristo Jesus estivesse do lado deles. Por quê? Se aquele homem que foi curado estivesse do lado de Jesus Cristo, do lado dos fariseus, os fariseus iam dizer que Jesus Cristo era um impostor, que aquela cura era um impostor, que ele era um impostor, que ele não era Deus, que ele era um falso profeta, que ele era um falso pastor. Mas aquele homem foi corajoso diante dos fariseus que não eram corajosos, que eram hipócritas. Aquele homem tinha conhecido a Cristo e aqueles fariseus rejeitaram a Cristo. Aquele homem tinha a fé genuína que transbordava dentro dele, e os fariseus, a fé ia embora a cada dia. Então Jesus Cristo falou, e nós somos contemplados pela luz de Jesus Cristo. E assim como Jesus Cristo se compadeceu daquele homem, Jesus Cristo se compadece de você. Assim como Jesus Cristo foi com aquele homem, curando ele e se declarando para ele como Filho de Deus, assim Jesus Cristo está declarando para ti esta noite: eu sou o Filho de Deus, eu que falo contigo. E o mesmo Deus que abençoou aquele homem é o mesmo Deus que vai te abençoar. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.